Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horas vão estar assistindo esse vídeo, né? Então vamos lá. Meu nome é Fernando, eu sou da equipe de orientação a objetos da linguagem Dart. Eu vou falar um pouco aqui sobre as características gerais da orientação a objeto em Dart e também vou adentrar um pouco em classes e principalmente falar sobre os construtores, né? Então vamos lá. Dart é uma linguagem orientada a objetos. Tudo no Dart é objetos, né? Baseado em classes e herança baseada em mixes. O mixes ele vai ser abordado mais à frente pelo meu companheiro de equipe e aí vai ficar mais fácil de entender até mesmo com exemplos. Toda classe em Dart ela herda direto ou indiretamente de Object, que é uma superclasse base do sistema, né, do pacote lá do Dart. O Dart ele utiliza herança única. Cada classe pode estender apenas a uma única superclasse com extends, né? Então, palavrinha reservada básica, que a gente já conhece em outras linguagens, né? Que é estender uma classe em outra, né? Para herdar suas propriedades e métodos. E com o uso de mixins via with, é possível compartilhar métodos e propriedades entre diferentes classes sem usar herança direta. O mixins ele vai ser, como eu disse, né, ele vai ser abordado mais à frente, com exemplos pelo meu companheiro da equipe e com mais detalhes, mas ele serve exatamente para isso, né? Compartilhar métodos e propriedades entre diferentes classes sem usar herança direta. E então vamos lá, né? Primeiramente, vamos ver como é que se instancia uma classe no Dart, né? Que não tem segredo, né? Você vai usar a palavra reservada à classe, como em qualquer outra linguagem. Vai definir o nome da classe pessoa, vai definir os atributos e você vai criar o construtor. Nesse caso aqui, a gente colocou as duas propriedades nome e idade. E como a gente pode ver aqui na variável P1, a gente basta chamar a classe pessoa, não precisa usar a palavra reservada new, e passa as propriedades em ordem, né? Respeitando a ordem. Nesse caso aqui é o nome, a idade, padrão, todo mundo aqui já entende isso, já viu em outras linguagens como é que se faz isso. O detalhe que eu posso trazer, que também vai existir em algumas outras linguagens, mas no Dart principalmente, é o construtor nomeado, né? Então você pode criar construtores e nomear eles, né? Você pode criar quantos construtores nomeados você quiser ou precisar. E nesse caso, a gente criou um aqui chamado sem idade, né? Para que serve isso, né? Ele vai construir uma instância da classe pessoa, né? Vai instanciar. Nesse caso, o próprio nome já diz, é uma pessoa que não vai possuir uma idade. Então, naquele momento ali do cadastro, por algum motivo você não conseguiu obter a idade da pessoa, então você vai ser necessário somente passar a propriedade nome e o que está após os dois pontos são as propriedades que você já está declarando os valores, vamos dizer assim, default, né, delas, ou seja, idade vai ser igual a zero. Aqui no pessoa sem idade você pode ver que você vai passar somente o parâmetro, né, aqui na variável P2, somente o parâmetro Carlos, que nesse caso é o nome da pessoa. Não precisa passar a idade, porque ela já está definida aqui. E ele vai retornar no print o nome Carlos com a idade zero. No P1, que é a primeira pessoa que é definida, a gente passa os dois parâmetros porque ele está usando o construtor padrão, que é pessoa. E aí a gente precisa passar as duas propriedades, né? E aí ele printa o nome Ana e o valor 30, que foi aquele que a gente passou ali na variável P1. Então é isso, né? Questão de introdução a construtores nomeados. Vamos falar agora um pouquinho também sobre parâmetros opcionais, né? Os parâmetros opcionais permitem que alguns parâmetros do construtor sejam opcionais, podendo ser nomeados ou posicionais. Então vamos lá. Esse primeiro exemplo aqui, a gente está falando dos nomeados, né? É um exemplo sobre os nomeados. Para você criar parâmetros nomeados, você precisa passar chaves. Por exemplo, aqui a gente não usou as chaves, né? No exemplo dos construtores nomeados, a gente não usou uma chave aqui para definir as propriedades. O que isso muda, né? É que nesse caso a gente passa somente o valor da propriedade, que nesse caso é uma string, e logo em seguida passa o outro valor que é um inteiro, que é o valor de idade. A gente tem que respeitar essa ordem, porque a gente simplesmente não criou parâmetros nomeados.
Então, é obrigatório seguir essa ordem para que o objeto seja instanciado de maneira direta, de maneira correta, perdão. Caso você não coloque na ordem correta, o editor, né, de código ele vai reclamar, ele vai te alertar. Aqui, no momento em que a gente coloca chaves, as nossas propriedades agora são nomeadas e a gente não precisa necessariamente seguir essa ordem de primeiro passar o nome e depois a idade, como a gente pode ver aqui no exemplo da variável P1, que é onde a gente está instanciando uma pessoa e adicionando somente o nome Ana. Aqui a gente poderia ter colocado idade, nome, em qualquer ordem. Por quê? Porque ele vai atribuir o valor de acordo com o nome da propriedade. Então, você pode ver aqui que, diferente desse primeiro exemplo, a gente colocou uma palavra-chave, né? Na verdade, o nome do atributo, nome, e logo após os dois pontos a gente colocou o valor que a gente quis atribuir a ele. Mas, Fernando, eu percebi que a gente passou só o nome. Exatamente. Por que isso aconteceu? Como eu falei, a gente está falando aqui de parâmetros opcionais, né? Se você for ver, aqui no nosso construtor, a gente já definiu valores padrões para as nossas propriedades. O que isso quer dizer? É que se eu não informar a idade ou que se eu não informar o nome, ele vai definir esses valores aqui que estão atribuídos. Ou seja, se eu não passar nome, se eu não passar o valor de nome, ele vai atribuir automaticamente desconhecido. Se eu não passar um valor para a idade, ele vai atribuir o valor zero. Então aqui no P1, a gente pode ver que a gente passou só nome. Como a gente não passou idade, idade vai ser atribuída a zero. A gente pode ver que aqui no primeiro print, a gente vai ter o P1.nome e o P1.idade. Ele vai trazer o valor ano, que foi aquele que a gente passou, e o valor zero, porque idade a gente não definiu, né? A gente não atribuiu nenhum valor a ela. Do mesmo jeito aqui, a gente também pode chamar um construtor sem parâmetro nenhum. Pô, Fernando, mas funciona? Funciona, porque, como eu disse, né, a gente já definiu valores padrões. Né? Então, o nome é desconhecido e a idade é zero. Tanto que no exemplo aqui que a gente dá, o print vai exatamente mostrar nome como desconhecido e idade como zero. Tá certo? Acho que deu para entender até aqui. Esses são os parâmetros nomeados e também, né, aproveitando, abordando aqui a questão dos parâmetros opcionais. Agora a gente vai falar dos parâmetros posicionais e também dos parâmetros opcionais, né, em relação aos posicionais. Posicionais é exatamente aquilo que eu estava falando no começo. A gente precisa atribuir aqui no valor da variável P1, aqui embaixo, né? Você pode ver que a gente coloca Ana e 30. A gente não está usando mais a palavra, o nome da propriedade, a chave, né? No caso que representa a propriedade. A gente está passando diretamente o valor. Então, Ana, 30, que é exatamente o quê? O nome e a idade, né? Em ordem. Quando eles são parâmetros posicionais, ou seja, que são esses que a gente não vai nomeá-los, a gente precisa adicionar os colchetes, né? Para que a gente possa fazer essa. Para que a gente possa inferir valores padrões para eles. Então a gente está dizendo que para o primeiro elemento, né, das nossas propriedades, o valor padrão vai ser desconhecido, que nesse caso seria o nome. E aqui, nesse caso, o segundo elemento da lista dos nossos parâmetros, né, é a nossa idade, que vai receber o valor zero. Então, como você pode ver, aqui a gente não vai precisar colocar o nome, né, da propriedade. E como a gente não vai precisar colocar o nome da propriedade, basta a gente seguir a ordem de como a gente declarou elas, nome e idade. Mesma coisa do outro. Se a gente quiser criar um construtor sem nenhum parâmetro, vai dar certo, porque a gente definiu valores padrões para cada uma dessas propriedades, beleza? Como a gente pode ver aqui, o P1 recebe o parâmetro Ana e a idade 30, ele vai printar Ana e 30, aqui embaixo não recebe nada, então ele vai printar desconhecido e o valor zero, ok? Para finalizar, vou falar aqui rapidinho sobre os construtores de fábrica, né, que nesse caso seriam os factories, né, conhecidos factories. E vamos lá. Como se cria um factory, para que ele serve, né? O factory ele permite retornar uma instância existente
uma subclasse ou aplicar lógica antes de criar o objeto. Vamos lá. Você pode ver que a gente instancia uma classe normalmente, a gente criou um construtor chamado pessoa, que é o construtor padrão dessa classe, porém a gente criou um construtor nomeado, mas a gente colocou a palavra reservada chamada factory. Né? O factory, como a gente já definiu aqui na descrição, é uma subclasse, perdão, ele permite, né, retornar uma instância existente, uma subclasse ou aplicar uma lógica antes de criar o objeto. Um bom exemplo aqui é a aplicação da lógica. Né? Como você pode ver, a gente fez o seguinte aqui. A gente criou um factory chamado pessoa, né? Nomeou ele como criar, ele recebe como parâmetro o nome e a idade. E aí o que ele faz? Ele verifica se a idade é menor do que zero. Caso a idade seja menor do que zero, ele atribui zero à idade. Aqui meio que é uma forma de validar, né? Ou você, nesse caso, para a idade, mas poderia ser para qualquer outra coisa da sua regra de negócio. Então aqui ele vai validar isso, que é para não permitir que ele receba valores negativos, né? Abaixo de zero. E ele vai retornar a instância desse objeto, com o nome que foi passado no parâmetro e a idade aqui. Óbvio, aqui é um exemplo simples e aí você pode adicionar a lógica que for necessária para construir o seu objeto, para validar algum valor, enfim. Você pode efetuar diversas instruções aqui dentro. Como você pode ver, aí a gente vai pegar aqui um exemplinho mais ou menos de como executar essa classe. Vai ser exatamente igual aos nomeados, né? Você vai chamar pessoa.criar e nesse caso a gente passou Ana 30 e quando a gente vai printar esses valores, ele vai printar Ana 30 porque foi exatamente aqueles que a gente passou e como a idade não é menor do que zero, ele não vai sobrescrever o valor de idade, né? E o P2, né? A gente passa o valor Carlos, porém a gente passa a idade menos 5. E aí a gente faz o print aqui, né, do P2 nome e do P2 idade, e vai retornar Carlos e o valor zero. Por quê? Porque a gente passou o valor menos 5 para o construtor, né, para o parâmetro do construtor criar. Então é isso, pessoal. Eu queria mais falar mesmo um pouco sobre criação de classes, mas como eu disse, principalmente sobre a parte de construtores no Dart. E eu vou agora passar a palavra aí para o meu próximo companheiro de equipe, ok? Valeu, obrigado. Beleza, pessoal. Dando continuidade à apresentação, eu vou falar sobre alguns dos pilares da programação orientada a objeto aqui no Dart. Então, o primeiro deles é o encapsulamento. O encapsulamento no Dart ele é feito a partir do underscore. Então, um método ou variável que tem o underscore na frente, ele é do tipo privado e ele só vai poder ser acessível dentro do contexto da classe que ele foi declarado. Para expor esta variável, por exemplo, para um contexto externo, uma outra classe, eu posso utilizar os métodos get e set, as propriedades get e set para expor este valor aqui para outras classes. A herança no Dart ela é feita a partir da palavra reservada extends. Então, classe conta corrente que estende que conta, ela vai herdar todas as características do nosso tipo principal aqui, da nossa classe principal, conta. E aqui no método cobrar tarifa, eu posso acessar o método set a partir do saldo e já passar um valor para ele ser alterado diretamente na variável saldo, que é privada lá da classe conta, mas está sendo acessível via o método que a gente expôs, saldo. O poliformismo diz que subtipos podem substituir os seus tipos principais sem comprometer a implementação. Então aqui embaixo a gente vai ter um exemplo desse poliformismo, mas aqui basicamente eu estou declarando um método que espera receber uma conta, e essa conta ela vai poder ser do tipo conta, ou ela pode ser uma conta corrente, igual a gente tem aqui no exemplo. Então eu declarei uma conta, o nome de minha conta, e eu estou inicializando ela com o tipo de conta corrente. Aqui é o poliformismo. E a partir da herança, eu estou dando esse método qualquer que veio da minha conta, né, da classe conta. Então eu posso acessar esse método que foi herdado diretamente a partir do conta corrente. E aqui eu também posso chamar o classe qualquer, mostrar saldo com passando a minha conta. Tudo isso mostra aí o poliformismo e a herança.
Uma outra ferramenta bacana que tem aqui no Dart e nas outras também, só que funciona um pouquinho diferente, é o extension. Então eu posso definir aqui uma extension dentro do método conta e adicionar aqui novos métodos a partir de extensions. Bom dia, pessoal. Vou apresentar aqui meu trabalho de pós-graduação da PUC Paraná. Meu nome é Reinaldo Rossetti. Estou fazendo ali pós-graduação em desenvolvimento de aplicativos móveis e vou falar aqui sobre os tipos de classes, né? Minha parte aqui do projeto que ficou para mim explicar é sobre tipos de classes. Voltando um pouquinho anteriormente, né, a gente tinha uns projetos aqui no Figma. Eu resolvi fazer uma apresentação, ficou um pouco mais profissional. Também detalhei melhor ali o que é cada tipo de classe e dei alguns exemplos também. Aqui, por exemplo, vamos fazer uma relação a carros, né? Então, eu tenho ali, por exemplo, um sedã, eu tenho um carro hatch, eu tenho ali um SUV, né? E você teria ali uma classe abstrata que herdaria essas classes como hatch, SUV e sedã herdariam de uma classe mãe ali, né? De forma modular, né? Como se fosse um molde para as outras classes, né? Eu deixei um exemplo aqui mais detalhado aqui do que é programação orientada a objetos, né? Você vai ter ali um conjunto de características e comportamentos que define o conjunto de objetos pertencentes a essa classe, né? Resumindo, fazendo um resumo mais geral, né, eu tenho ali uma classe, ela pode ser ali uma fábrica de objetos, né? A própria fábrica, né, ela seria também ali um objeto como um todo, né? E o que define ali uma classe? A minha classe ela contém atributos e métodos, né? Eu tenho ali, por exemplo, o meu carro, poderia ser um sedã, que seria uma classe sedã. Eu teria ali os atributos do carro sedã e também teria os métodos ali, né? Tipo acelerar, teria frear, seriam os métodos ali, como um todo. E minha fábrica como um todo, ela pode ser considerada também um objeto, né? Eu poderia também ter uma fábrica matriz e poderia também ter ali as fábricas filiais, né? E elas seriam as classes mães ali do nosso projeto, né? Mais na frente a gente tem também a parte de abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo, que já foi falado anteriormente. Eu só vou frisar uma coisa aqui, que na herança a gente vai utilizar o extend e no polimorfismo a gente vai utilizar o implements aqui. Beleza, pessoal? Continuando, o que eu quero chegar aqui é no tipos de classes e modificadores, né? No caso dos modificadores de classes, eu vou ter ali Abstract Class, Base Class, Final Class, Interface Class, Seal Class e Mixin Class também. Essas palavras vão estar aqui, ó, como no exemplo, né? Abstract Class sempre vai estar o modificador antes da classe, né? E o modificador, ela define o comportamento da minha classe ali, né? Se os métodos vão ser acessados dentro da classe ou fora da classe, ou se eles não vão ser acessados fora da minha classe, ou se ela pode somente ser acessado via extend e não implement, né? Ou vice-versa ali. Continuando, né? A gente tem aqui, vamos detalhar a classe Abstract Class, né? Que são usadas para definir uma estrutura base para as outras classes ali, sem permitir a criação de instâncias diretamente, né? Elas servem como molde ali para as outras classes, para garantir ali uma organização clara do código, né? Aqui no nosso caso, a gente tem algumas características ali do nosso Abstract Class. Podem conter métodos abstratos, sem implementação ou com implementação. São projetadas para serem herdadas. Suas subclasses devem implementar os seus métodos abstratos, né?
Eu vou dar um exemplo aqui. Indo para o nosso exemplo de Abstract Class, vamos ter aqui uma classe abstrata veículo, onde eu vou ter os atributos, né? Marca, modelo e ano. Vou ter um método construtor aqui e vou ter um método abstrato também. Poderia ser um método com implementos aqui também, não daria problema. Ou poderia ser somente um método abstrato como está aqui. Temos outras classes aqui, que seriam um sedan e um SUV, que vão herdar aqui da minha classe abstrata veículo, né? Elas estão implementando aqui os seus próprios métodos de detalhes, né? Ela herda aqui, mas ela implementa aqui através do override. Beleza, pessoal? As duas classes elas estão herdando ali de veículo, né? E implementando o seu próprio método, como foi explicado anteriormente. Vou executar aqui, a gente tem o main aqui para fazer a chamada. E cada uma das suas classes aqui, elas implementam um atributo diferente, né? No caso do SUV, eu vou ter aqui o atributo aqui, que seria do tipo tração de 4 rodas. E no sedã, eu teria um outro atributo vinculado à minha classe sedã, que seria a capacidade de porta-malas ali. E cada um está implementando o seu próprio método. Aqui imprimimos o método detalhes do SUV, tração 4 por rodas, sim, e porta-malas aqui 470 litros. Beleza, pessoal? Essa seria a nossa classe abstrata. Voltando à nossa apresentação, temos ali ainda a Seal Class, que foi introduzida ali no Dart 3. Seriam bibliotecas seladas, né? Onde de dentro da biblioteca eu poderia estender ou implementar novos métodos, né? No caso aqui, ela veio mais para verificações exaustivas em instruções Swift. E aqui a principal característica, como já vinha falado, né, de forma interna você pode fazer implementar ou estender, mas de forma externa você não poderia fazer isso, né? É uma biblioteca totalmente selada ali, né? Vamos para o nosso exemplo. Temos aqui na nossa lib principal aqui uma classe Seal Veículos, onde o meu sedã vai estender veículos e o meu hatch vai implementar veículos aqui. Vou chamar elas aqui e cada um vai ter seu detalhes ali. Imprimindo, você vai ter ali, no caso do hatch, porta-mala 280 litros, e no caso do sedã você vai ter um porta-mala maior de 470 litros ali. São características de cada classe aqui. Agora vamos de forma externa, né? Externa à biblioteca aqui. E fazendo a mesma coisa que fizemos lá, queremos estender veículo, né? E implementar veículo, mas ele vai falar aqui que você não pode implementar, né? No caso, porque ela é uma biblioteca Seal Class. Você poderia somente instanciar ela de forma externa, né? Chamar as classes que já tem implementada. Ela é completamente selada ali. Beleza, pessoal? Voltando ao nosso slide, temos o nosso último exemplo, que seria o Mixin Class, né? Mixin, ali são uma maneira de reutilizar o código em várias hierarquias de classe e sem usar herança, né? Eles permitem que você adicione uma funcionalidade a uma classe sem criar um relacionamento entre elas, né? Então não tem esse relacionamento ali entre pai e filha, né? Vamos ao nosso exemplo. Aqui no caso do Mixin, eu tenho aqui o meu método, minha classe Musician, e tenho o Musical Perform,
E aqui eu coloquei como mixin a minha classe aqui de perform. E aqui eu tenho um on aqui, voltando lá na nossa explicação. Quando você quer restringir o uso de algumas classes específicas, né, você pode utilizar o on aqui, né? Exemplo aqui, eu coloquei o person, né? Então, ele vai somente utilizar ali em person, né? Pessoa. Então, não poderia utilizar em outra classe, somente nessa classe específica, né? E aqui eu coloco o single dance, e eu consigo chamar aqui tanto Extender Musician e Musical Performer, utilizando a mesma classe aqui, né? Então, não tem uma relação entre elas de pai e filho, né? São funcionalidades que estão em diferentes classes ali, né? Bem legal aqui esse tipo de mixin. Eu já vi utilizar ali no Hub, mas nunca vi em outras linguagens. Vou executar aqui. E aí ele vai executar os meus métodos aqui. Beleza, pessoal? Temos aqui as referências da onde tiramos aqui da documentação original e de alguns artigos, né? Temos o nosso código aqui no GitHub também. Aqui no nosso GitHub do nosso projeto temos a lib1 e a lib2, né? Onde colocamos os nossos exemplos e a forma de execução aqui de cada um delas ali. Esperamos que tenham gostado, pessoal. Até a próxima.